Romanos capítulo 9. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. Paulo explica como pela lei da eleição pela ordenação, o povo de Israel é escolhido pelo ordenado para receber a adoção, os convênios e as promessas e as bênçãos do Evangelho. Contudo, nem todos de Israel são Israel. Eles devem buscar as bênçãos pela fé. Os gentios também não alcançam a retidão da salvação. Em que tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho juntamente a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção e a glória e os convênios e a lei e o culto sagrado e as promessas, dos quais somos pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Não, porém, que a palavra de Deus havia falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem da descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu um de Isaac, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chamava foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus?
de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: compadecerei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. De sorte que não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus. Que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. De sorte que ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dime-as então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas antes, homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá ao homem que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que disse Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira que se prepararam para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, mas só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque o Senhor consumará e abreviará a sua palavra em justiça, pois fará breve sua palavra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois?
que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, porém a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Porque tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que quer nela não será envergonhado. Romanos capítulo 10. Judeus e gentios. A salvação vem pela retidão para os que acreditam em Cristo. A fé vem pelo ouvir o Evangelho ensinado pelos ministros autorizados, enviados por Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que quer. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subiu ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer dos mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele quer, não será envergonhado.
porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão o nome daquele que não queiram? E como querão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam alegres novas de coisas boas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente Moisés: eu vos ensinarei com aqueles que não são povo, conveniente, insensata, vos provocarei a ira. E Isaías se atreve e diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contrassenso.